Olá, esse é um vídeo de apresentação do projeto de iniciação científica realizado no período de 2019 a 2020, intitulado Caracterização da advecção caótica em artérias com bifurcações. Ele foi orientado pela professora Adriane, do Instituto de Física da UNB. Problemas cardiovasculares são uma das principais causas de morte no mundo. Levando em conta parâmetros como fluxo sanguíneo, pressão arterial e frequência cardíaca, nesse trabalho, avaliou-se o regime de escoamento sanguíneo na bifurcação da artéria carótida, região tipicamente afetada por estenose, uma doença progressiva onde há obstrução parcial ou total do vaso, frequente causa de AVCs e infartos. Quanto à geometria, a artéria carótida comum bifurca nas chamadas artéria carótida interna e artéria carótida externa. Para avaliar o regime de escoamento sanguíneo, simulou-se no software console um modelo bifurcado. A caracterização das geometrias foi feita obtendo 9 níveis de obstrução da carótida interna. Modelou-se em AutoCAD geometrias com tais porcentagens de obstrução: 0, 4.3, 23.5, 37, 50, 60.6, 70.7, 75 e 81%. O estudo de como as variedades evoluem, aqui pode-se entender como uma mancha de tinta evolui num fluxo, evidencia a formação de conjuntos caóticos. A região dos conjuntos caóticos aprisiona partículas e filamenta o fluido, aumentando o tempo de residência e a tensão de cisalhamento para as partículas. Tudo isso contribui para a ativação e deposição das plaquetas nessas regiões e, consequentemente, evolução da estenose. Seguindo as condições de fluxo, cada partícula, pontual e sem massa, traça uma órbita única e, por se tratar de um sistema caótico, sensível às condições iniciais. Como resultado das simulações, foi possível observar a formação de bacias de escape, definir o tempo de decaimento das partículas e notar uma razoável quantidade de partículas desembocando em ramos alternados. As bacias de escape nos trazem a informação de por qual saída cada partícula, que partiu de uma condição inicial específica, escapou. Já a variedade estável indica em preto as partículas que permanecem mais tempo na região de observação. Modelos com até 37% de oclusão levam partículas que iniciam do lado do ramo externo a saírem pelo ramo interno. Com 50% a 60% de obstrução, observou-se uma barreira caótica dividindo o sistema igualmente. Para casos superiores a 70% de oclusão, há uma inversão de escape, já que o ramo interno está severamente obstruído. No entanto, partículas que escoaram por esse vaso apresentam maior tempo de residência. Com os dados dos fluxos, avaliou-se a tensão de cisalhamento das partículas, a fim de investigar a ativação plaquetária. Verificou-se que as partículas passam por regiões com taxas de cisalhamento mais altas nos casos intermediários da doença. No entanto, quanto à soma das tensões sofridas, os casos iniciais e os estágios avançados da doença apresentam maiores números. Avaliando o regime de escoamento no modelo de bifurcação carotídea, foi possível observar a formação de estruturas caóticas, mesmo nos casos saudável e leves, e inversão de escape da maioria das partículas em direção à carótida interna. Um efeito não esperado quanto à tensão de cisalhamento foi que, para os casos intermediários, obteve-se taxas de cisalhamento mais altas que nos demais. Porém, quando analisadas as somas das taxas de cisalhamento sofridas pelas partículas, os casos iniciais e com estenose severa apresentam maiores valores. Isso aumenta a probabilidade de ativação nesses estágios da doença, havendo escape de plaquetas potencialmente ativas por ambas as ramificações. Com isso, estenoses podem ser geradas em outras partes do sistema circulatório,